Olá queridos e queridas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de começar o vídeo, bora pra hora do salve. Aqui vai um salve pra Daniel Machado, Bernardo Hilário, Sônia Cunha, Novo Dog de Chapéu kkkk, Tio Casutora Teorias, Mister Tóxico, Luciana Furtado, Jorge Viana, Buda Teorias, Lucas Sinju, Sans Luz, Senhor Sung Satoru. Dados os salves, agora bora logo começar essa jossa. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 23. Linhagem oculta. A história continua, com os Hashiras chegando ao Castelo do Infinito, e dando de cara com Muzan/Lilith, junto com todos os Luas superiores que ainda estavam vivos. Lembrando que, no momento, há um total de 13 Hashiras, e todos eles foram ao Castelo do Infinito. Voltando à história. Antes que os Hashiras pudessem iniciar a grande luta, a Nakimi rapidamente toca a sua biwa, eu acho que é assim o nome do instrumento dela. E assim, os Hashiras vão para cômodos diferentes do castelo, com cada um deles em grupos, inclusive os próprios Luas superiores, que foram confrontar cada grupo sozinhos. Bom, como eu tô com uma certa preguiça de narrar essa luta, apenas irei resumir todos os combates rapidamente. Lá vai. Como era de se esperar, pelo fato dos Luas superiores, incluindo o próprio Muzan, estarem imunes ao sol, as lâminas Michirin não fizeram efeito algum neles, o que deixou todos desesperados, já que não dava para fugir do Castelo do Infinito, sem que algum Lua superior os confrontasse. Em um certo cômodo do castelo, Tanjiro, Tokito, Sanime e Gyomei estavam enfrentando o Lua Superior 1, Kokushibo, e por mais que cada um deles estivesse conseguindo acertar o Kokushibo, ele não estava tomando dano algum, e mesmo que alguns deles deixassem as suas lâminas avermelhadas, elas até que cortavam o Kokushibo, mas ele se regenerava instantaneamente. E com isso, todos estavam pensando em somente uma coisa: fugir. Assim, eles armam planos de fuga dali, já que no momento, era impossível derrotar os Luas. E em um certo momento, Kokushibo revela que Tokito é o seu descendente, revelando assim que Tanjiro e ele tinham um certo parentesco. E após muito esforço, o Gyomei consegue enrolar o Kokushibo em suas correntes, prendendo ele em um pilar de madeira, enquanto que todos os outros cravavam suas espadas no corpo dele, o imobilizando temporariamente, para que eles pudessem escapar. E assim, todos começam a correr a toda velocidade em direção à saída, e no caminho, eles se encontram com todos os outros Hashiras, que por um milagre chamado de roteiro, também conseguiram imobilizar seus adversários. E assim todos começaram a fugir para bem longe dali, sem levar suas espadas, já que elas foram usadas para imobilizar os Luas. E quando eles estavam quase na saída do castelo, eis que o Kokushibo consegue se soltar, e como todos estavam muito longe, ele arremessa sua espada com toda a força na direção dos Hashiras, na esperança de matar pelo menos um com o ataque. E como Tanjiro estava muito distraído, pensando apenas em fugir, não percebeu a espada vindo em sua direção. E quando ele já ia ser acertado, não vendo outra alternativa, Uzui, o pilar do som, empurra Tanjiro para o lado, impedindo de ser acertado pela espada, mas ao fazer isso, ele próprio acaba tendo o seu peito atravessado por aquela lâmina enorme. E assim, Uzui cai no chão, e de longe podia-se ver que os demais Luas conseguiram se libertar, e estavam todos vindo em suas direções. Com isso, os Hashiras vão embora dali, deixando Uzui para trás, que por sua vez estava dando um sorriso enquanto gritava: "Ei pessoal! Avisem as minhas esposas, que eu nunca irei deixar de amar elas, e que é para elas arrumarem um novo homem para as proteger, porque é o fim para mim. Adeus pessoal, e obrigado por tudo." E assim, os Luas superiores acabam chegando até Uzui, e começam a devorar ele, enquanto que o mesmo pensava: "E, no fim eu cumpri o meu dever como Hashira, lutei contra os demônios até o fim, agora deixo tudo nas suas mãos, jovem Tanjiro." Após isso, os demais Hashiras voltam para a mansão das borboletas com caras depressivas, por terem perdido um companheiro e amigo. E como foi pedido por Uzui, as 3 esposas dele foram avisadas de sua morte, e ficaram depressivas por um bom tempo. Após isso, cada um dos caçadores que foram ao Castelo do Infinito, pegam lâminas Michirin reservas, já que eles tiveram que deixar as suas no castelo. Naquele mesmo dia, a Lilith me mandou uma caixa, e dentro dela havia nada mais nada menos que a cabeça e o coração do Uzui. E vendo aquilo eu digo:
Ótimo, agora poderei aprimorar um pouco mais as minhas habilidades. Daí eu pego o cérebro do Zui, e uso os poderes do Rinnegan para extrair a memória dele, ou o que sobrou dela, já que ele havia morrido há um bom tempo, mas ainda havia bastante informação no cérebro dele. E assim, eu meio que copio a alma do Zui, e logo em seguida eu pego o coração dele e coloco no lugar de um dos meus 3 corações, para fazer um tipo de experimento. E após isso, eu vou até uma sala bem sombria da minha base, e lá começo a fazer alguns experimentos com aquela cópia da alma do Zui. Enquanto eu estava distraído, o Sasuke saiu furtivamente de Las Notes, que no caso é o meu esconderijo barra base, e foi de encontro com os Hashiras na mansão das borboletas. E ao chegar lá, ele se apresenta formalmente, e conta a ele sobre o que eu disse ao Grinjou no episódio 21. Flashback com. Mas caso você continuar com essa sua língua solta, eu vou acabar cortando ela, junto com algumas partes do seu corpo. E só te lembrando, que se algum espada, ou Oni que tenha o meu sangue, for ferido por mim, ele não é capaz de se regenerar de primeira, e demora mais de uma semana para se recuperar. Flashback off. Após Sasuke falar isso, Kanai pensa um pouco e diz: se for esse o caso, o único jeito de matar os Luas superiores, é injetando neles o sangue do Madara, e logo em seguida fazer com que ele ataque algum deles. Mas aí o Sasuke diz: você sabia que eu sou exatamente igual ao Madara, em questão de DNA? Em outras palavras, se ele pôde fazer uma espada perder a sua regeneração, eu também posso, e é por isso que nenhum deles ousa me desafiar, e me tratam como se eu fosse um vice-líder. E ouvindo isso a Kanai pensa um pouco e diz: um momento, uma vez eu ouvi dizer que só existem 2 armas capazes de ferir o Madara, e uma delas está com ele, enquanto a outra pertenceu ao Yorishi. Enquanto isso, Tanjiro estava conversando mentalmente com Yorishi, até que ele encerra a conversa e diz aos Hashiras: eu já sei onde a espada do Yorishi está, ele acabou de me contar como morreu, e onde o Madara enterrou ele. E assim, quase todos os Hashiras, incluindo Sasuke, foram imediatamente ao local do túmulo de Yorishi, do qual estava na Montanha da Luz Solar. Observação: os Hashiras que não foram para lá são Shinobu, Kanai e Mitsuri. Fim da observação. Após quase 10 horas de correria, eles chegam lá, e começam a procurar por um tempo, até que encontram o túmulo, mas acabam se deparando com alguém que eles não queriam ver. Era eu, mais especificamente um clone de névoa meu, que estava sentado em cima de uma cova, dizendo com largo sorriso: Sasuke, eu já desconfiava que você fosse um traidor, e que uma hora ou outra iria vir atrás da arma lendária que está abaixo deste solo. Mas bom, como eu gosto de um bom jogo, irei fazer uma espécie de desafio, para ver se vocês são dignos ou não da Akuma Otaji Surumono. Observação: esse é o nome da espada do Yorishi, que na tradução significa matadora de demônios. Fim da observação. Após falar isso, o clone desembane a sua espada e diz: sintam-se honrados, vocês são os primeiros a quem irei mostrar isso. Estive trabalhando duro para desenvolver essa técnica, e agora está finalmente pronta. E nessa hora, o clone fica com um Rinnegan em cada olho, e diz o seguinte, enquanto que espetava a sua espada na cova do Yorishi: respiração demoníaca, 13ª forma. Ruzium Natamashi no Kaihou. Tradução: liberação da alma impura. E assim, o chão começa a se abrir, e o corpo do Yorishi se levanta de seu túmulo, com um estranho brilho roxo emanando de seus olhos, enquanto que com sua mão direita segurava sua espada, que era o que os Hashiras vieram pegar. E logo o clone diz: essa forma, com algumas melhorias que fiz agora há pouco, é capaz de reviver os mortos, e fazê-los me obedecer fielmente. Agora, para finalizar com chave de ouro. E nesse momento, o clone faz um sinal com a mão, e se desfaz em uma névoa, que logo entra no corpo do Yorishi zumbi, que misteriosamente fica mais jovem, aparentando ter uns 30 anos, mas ainda continuava com aquele brilho roxo em seus olhos. Daí o Yorishi zumbi começa a falar: agora sim, estou com total controle do corpo dele, e possuo todas as suas memórias, e posso usar cada uma de suas técnicas, e isso tudo em seu auge. Observação: como cada um dos Hashiras, por assim dizer, treinou feito louco, e fez cada dia parecer um verdadeiro inferno de treino, eles sabiam usar todas as habilidades da marca do caçador, incluindo o mundo transparente e a lâmina vermelha, e assim, cada um deles estava em um nível equivalente a 30% da força do Yorishi.
Lembrando que eles só não puderam matar os luas superiores, porque as lâminas não faziam efeito, mas caso elas fizessem, eles iriam ser mortos com muita facilidade. Voltando à história. Após isso, o Yorishi zumbi ataca os Hashiras, e como tô com preguiça de narrar essa parte, irei apenas resumir uns 70% da luta. Lá vai. Durante essa batalha, o Yorishi zumbi possuído pelo meu clone, deu uma surra em geral, deixando a maioria dos seus adversários com 3 ou mais costelas quebradas, e o Gyomei com os braços quebrados. E assim, quase todos estavam gravemente feridos, e o Yorishi zumbi estava dizendo: é só isso que vocês têm, eu esperava mais de vocês, especialmente de você, Tanjiro Kamado, ou melhor dizendo, Yorishi Tsujikune. Mas o Tanjiro não liga para o que o zumbi diz, e segura sua espada com força, o suficiente para deixar ela vermelha, e assim, ele parte para cima do zumbi, usando a 13ª forma da respiração do sol, que é basicamente executar todas as formas anteriores consecutivamente, sem dar nenhuma pausa. Porém mesmo assim, o zumbi consegue se esquivar dos ataques, e usa a sua respiração do sol para atacar o Tanjiro. E quando o Tanjiro já ia ser acertado, eis que a alma do Yorishi fala com ele mentalmente dizendo: Tanjiro, me deixa assumir o controle dessa vez, porque só eu conheço tanto os meus movimentos, quanto os do Madara. E assim, Tanjiro concorda, e o Yorishi passa a assumir o controle do corpo de Tanjiro, e rapidamente desvia do golpe do zumbi enquanto que atacava o mesmo com sua respiração do sol. E assim, se inicia uma batalha de original versus cópia, vivo contra morto, e por aí vai. Bom, tô com muita preguiça de narrar isso, então vou dizer como isso acabou. Lá vai. Como o Yorishi disse antes, ele conhecia tanto os movimentos dele quanto os meus, e assim, durante a luta inteira ele ficou na vantagem, até que em um certo momento, ele consegue cortar a cabeça do zumbi, mas mesmo assim ele não para de lutar, e com isso, a alma do Yorishi sai do corpo de Tanjiro, e entra dentro do corpo do zumbi, iniciando uma batalha mental pelo controle, da qual o Yorishi acaba vencendo. E assim, Yorishi já no corpo do zumbi, pega a sua espada e a dá para o Tanjiro, e logo cai no chão, enquanto que a sua alma voltava para o Tanjiro. Após isso, todos voltam para a mansão, com vários machucados, porém felizes, já que pelo menos eles conseguiram o que queriam. Após isso, a Kanai começa a fazer alguns testes, por assim dizer, na espada do Yorishi, até que ela finalmente descobre que para a arma fazer efeito em mim, ela tem que ser fabricada usando o meu sangue. E assim, ela conta a todos o que descobriu, e eles dão um largo sorriso, e olham para o Sasuke, enquanto que o Sanime dizia: você disse que tem o mesmo sangue que o Madara, né? Agora a gente tem uma fonte quase ilimitada de sangue demoníaco, então Kanai, quantos litros de sangue você vai querer desse emo? Depois disso tudo, os Hashiras fizeram armas usando o sangue do Sasuke, enquanto que a matadora de demônios, no caso a espada do Yorishi, ficou com Tanjiro. Enquanto isso, em Las Notes, eu estava no meu quarto, com a cabeça do Zui ao meu lado, dizendo o seguinte: com licença, mas por que foi mesmo que você me reviveu? E eu na hora digo: bom, eu não te revivi, mas fiz uma espécie de clone, que tem as mesmas memórias que você tinha em vida, em outras palavras, o Zui de verdade está morto, e você é só uma cabeça falante que tem as memórias dele, e age como ele. E nessa hora a cabeça do Zui diz: pena que eu tô morto, se tivesse mesmo vivo, eu iria até as minhas esposas, e teria vários filhos com cada uma delas, pra pelo menos eu poder dizer que tive descendentes. Mas aí eu digo: mesmo que você tivesse vivo, como é que uma cabeça falante iria ter filhos, se eu reanimei apenas a de cima, e não a de baixo, que por sinal o Douma devorou com muito prazer? E o Uzui diz: foi só um jeito de dizer como eu queria passar mais tempo com os meus amores, elas devem estar muito tristes com a minha morte, já que eu não tive filhos com elas, e que história é essa do Douma ter devorado o meu pau, tomara que o Sanime mate aquele bafo de pica. Mas fora isso, você vai querer um dia ter filhos, ou será que você já tem um e não sabia, hein? Daí eu digo: olha, eu bem que tô querendo ter um ou dois filhos com a Lilith, mas fora isso, nunca tive um filho, com exceção do Yorishi, que é o mais próximo que tenho de um. Mas aí o Uzui diz: tem certeza que ele não é seu filho, porque lá na mansão das borboletas tem uma pintura do Yorishi, e ao lado da dele tem uma sua, e ambas são muito parecidas. E nessa hora eu digo: é impossível que o Yorishi seja o meu filho, por mais que eu já tivesse feito o pai dele de corno. Flashback com
Quando o Mishikatsu nasceu, eu fiquei dando um carinho a mais pra mãe dele, por assim dizer, já que ela havia tido seu primeiro filho, e o marido dela não havia não ligado muito pra isso. Por mais que ele aparentasse gostar da criança, ele apenas queria que seu filho virasse um samurai, e ganhasse muito dinheiro, pra ele não precisar fazer nada. Durante o tempo que cuidei da mãe do Yorishi, algo além da amizade começou a nascer entre nós, e em uma fatídica noite, nós acabamos fazendo o que não devíamos, quando o Mishikatsu só tinha uns 3 meses de vida. E após isso, eu apaguei parcialmente as memórias da mãe dele, para que ela não ficasse botando gaia no marido constantemente, e ele acabasse descobrindo e matasse ela. E quando eu achava que ela iria ficar grávida, para minha surpresa nada aconteceu, me levando a acreditar que eu não havia a engravidado. Após se passar 3 meses daquela gaia, ela ficou grávida, e quando se passou um ano inteiro depois da gaia, foi que ela teve o Yorishi. Flashback off. Enquanto isso, na mansão das borboletas, a Shinobu e a Kanai estavam fazendo uma espécie de exame de sangue, do qual elas faziam todo mês, para não correr o risco de nenhum deles virar um demônio sem querer por causa da marca. Mas quando chegou na vez do Tanjiro, a Kanai notou algo até então inédito. Havia uma semelhança muito grande entre o sangue do Tanjiro, do Sasuke, e do Tokito, levando a acreditar que todos eram da mesma família, só que com parentescos diferentes. E assim, todos são chamados até uma sala específica da mansão, e lá ela conta que há algum parentesco entre o Tanjiro e eu, mas que ela não sabia qual era. E nessa hora, o Yorishi fala mentalmente para o Tanjiro. Eu acho que já sei que parentesco é esse. Deve ser porque o Madara é meu pai, e isso até que explica o fato de eu ter nascido com a marca. E na hora o Tanjiro diz. Peraí, se o Madara é o seu pai, isso quer dizer que ele é meu ancestral. E o Yorishi apenas balança a cabeça em sinal de confirmação. Após essa revelação, se passam alguns dias, e os Hashiras recebem uma espécie de caixa, que dentro dela haviam alguns frascos com um bilhete escrito. Tanjiro Kamado, graças ao sangue do Madara que você me mandou ultimamente, eu pude criar um remédio que transforma demônios em humanos, e ele serve tanto para os luas superiores, quanto para os espadas. Nota do editor. Nem me perguntem como raios o Tanjiro conseguiu o meu sangue. Voltando à história. Após ler o bilhete, Tanjiro repara que haviam uns 30 frascos na caixa, e todos eles cheiravam a enxofre. Daí o Tanjiro pega um frasco, e diz para Nezuko tomar, e assim, ela volta a ser humana. Enquanto isso, um clone meu estava observando tudo o que está acontecendo na mansão, através de uma rachadura, e ele por sua vez se desfaz em uma névoa, que em 2 horas chega até onde eu estava. Eu em meus pensamentos. Então a Nezuko voltou a ser humana, e os Hashiras agora têm armas que podem me matar. Se é assim que vocês querem brincar, aceito o desafio. Enquanto isso, no Castelo do Infinito, a Lilith estava em seu quarto, deitada em sua cama dizendo: maninho, parece que você vai ser papai. Ela falava isso enquanto que colocava a mão direita em sua barriga, que estava um pouco grande. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.